inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, pra tu ficar por dentro das atualizações. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruno Tomazelli, eu tenho essa cara de príncipe inglês, nome de príncipe italiano, carisma de sobra. E, galera, eu tenho uma coisa a dizer. Que calor, PQP. Vou ligar esse ventilador. Pera aí, galera. Eu já tô de volta aqui. Meu Deus do céu, que calor. Meu Deus do céu, que calor. Pronto, galera, com a mágica da edição, eu voltei aqui em menos de um segundo. Vocês vão que eu saí e já voltei, né? Então, isso se chama o quê? Edição Mr. M, mágica aqui para vocês. Ah, e antes que eu me esqueça, me segue no Instagram, me segue no TikTok, Bruno Tomazelli com TH, que o que você vai encontrar lá é puro suco do entretenimento, tá? Vale muito a pena me seguir lá, sem querer puxar pro lado pessoal nem nada disso, tá? É só pra pequenas coisas básicas aqui, tá? Galera, é o seguinte, vocês sabem que nos meus últimos vídeos que eu tenho feito, eu sempre tenho tocado na tecla do seguro. Tanto é que os 2 ou 3 últimos vídeos agora que eu fiz, eu iniciei falando, galera, não negligenciem o seguro. Por quê? Porque realmente o seguro é importante, tá? Pois então, galera, eu venho falando do seguro, seguro pra cá, seguro pra lá. Tá, mas como é que funciona o seguro? Bom, galera, como eu prometi para vocês, eu trouxe aqui o vídeo de hoje é sobre seguro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o seguro. Lembrando, galera, eu não sou nenhum especialista em seguro, tá? Tudo que eu tô falando aqui é baseado nas minhas pesquisas que eu fiz, tá? No Google, aqui na IA, tá? Fiz um pequeno roteiro com a IA, assim como as outras listas também, tá? Foram feitas com inteligência artificial. Sim, foram feitos com inteligência artificial. Por que não? Sai uma ferramenta, a gente pode usar. Então, lembrando, isso aqui é só mais uma passada mais geral, tá? Tem muito o que ser falado. Eu não vou falar tudo aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, tá? Caso você queira saber mais ou saber de alguma coisa que eu não falei aqui, né? Pesquisa na internet, né? Enfim, olhem outros vídeos, outras coisas, outros sites aí, tá? Que podem complementar com o que eu falei. Pode acrescentar mais algo, né? Do que eu falei. Então, isso aqui é só para você ter mais ou menos uma noção, tá? Não fique só baseando-se no meu vídeo, tá? Meu vídeo é só um lugar onde você pode tirar
uma informação. Olhem várias informações. Então, pode ser que alguma coisa que eu falo aqui, pode ser que esteja errada, ou equivocada, ou meia completa, tá? Eu não sei. Pode ser que esteja desatualizada também. Então, eu não sei, tá? Novamente, isso aqui é só mais um vídeo, tá? Sempre procure aí outros lugares. E caso você também queira saber de alguma coisa ou acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado, coloca aqui nos comentários. Beleza? Galera, primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre sobre fatores que podem influenciar no valor do seu seguro, tá? Porque sim, galera, muita gente acha que o seguro é um valor fixo, tabelado, né? Tipo cardápio de restaurante, né? Tipo o próprio valor do carro, né? Mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. O seu perfil de motorista vai influenciar no preço do seguro. Vamos lá. Primeiro, se você é um motorista mais jovem, tá ali na faixa dos 20 e poucos anos, você vai pagar mais caro. Se você for um motorista mais experiente, com mais tempo no volante, você tende a pagar mais barato. Lembrando, galera, isso é uma tendência, tá? Não quer dizer que é assim. É assim, pronto, acabou. Como eu disse, influencia, né? Mas não quer dizer que funcione assim, tá? Mas a tendência é essa. Motoristas mais jovens tendem a pagar mais do que motoristas mais velhos. Por quê? Galera, sabe aquela coisa? Eles entendem que uma pessoa com 20 anos de idade, com 20 e poucos anos de idade, ali, nas primeiras experiências do volante, eles tendem, o que não é mentira, é verdade, tendem a se envolver em mais acidentes. Por quê? Porque primeiro ele está começando a dirigir, então ele não tem muita noção, né, de uma pessoa que já dirige, por exemplo, há 10, 15, 20 anos, né? Então, ele está inexperiente, então ele pode estar com maior risco de bater, de se envolver em algum acidente. E tem outro fator também, que isso não é uma exclusividade dos motoristas mais jovens, tá? Você vê cada burro velho fazendo isso, né? Impressionante. Mas também muito comum entre motoristas mais jovens, né? Que é a questão, por exemplo, o cara foi lá pra balada, beleza, saiu doidão, pegou o carro, ele acha que é o Ayrton Senna do Brasil, o novo Ayrton Senna do século XXI, pega o carro, acelera, esquece que tem freio, mete o carro no poste. Por exemplo, né? Você acha um herói, sai mamado, né? Sabe aquela coisa, heroísmo da juventude, eu consigo, eu posso. Eu sei o que é isso, eu tenho 18 anos, então eu sei o que é isso, né? Eu vejo outros colegas meus com esse espírito, né, de eu sou o herói, né? E esse espírito de eu sou o herói pode sim causar um acidente, porque o cara pode sair mamado, pode achar que é um super-homem e mete o carro no poste, né? Claro, lembrando, isso não é uma exclusividade dos jovens, tá? Mas é uma tendência muito comum também de acontecer com os motoristas mais jovens. Então, por isso que se você tem na base dos 20 e poucos anos, você vai tender a pagar de seguro um pouco mais caro, tá? Outra coisa, questão da cidade onde a pessoa mora. Como assim? Por exemplo, a pessoa mora numa cidade pequena, do interior. Ela tende a pagar menos. Agora, se a pessoa mora numa cidade grande, tipo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ela vai pagar mais caro. Por quê? Primeiro, na cidade pequena, no interior, é perfeitamente normal que você use menos o carro, né?
Porque numa cidade pequena, normalmente é tudo ali mais perto. Você pode, inclusive, fazer caminhando até o mercado, por exemplo, a pé, de bicicleta. Então, não necessariamente você precisa do uso do carro. Porque, por exemplo, uma pessoa que mora em Rio ou São Paulo, uma cidade maior, que tudo é mais longe, tudo é mais complicado, tem mais trânsito, né? Então, assim, e você precisa do carro, porque é tudo longe, é tudo mais longe. Então, você precisa do carro. E você tende a usar mais o carro. Então, você vai pagar mais caro se você estiver numa cidade grande. E também, galera, tem a questão da criminalidade, ou seja, o índice de roubos de carros da região onde você está, tá? Se você mora numa cidade onde, uma região, numa cidade onde o índice de roubos de veículos é muito grande, ou seja, há uma chance maior de você ter o seu carro roubado, furtado, tirado das suas mãos, há uma chance de você pagar um seguro maior por causa disso, porque a chance é maior quando você está numa área mais problemática. Agora, suponhamos, você mora num condomínio fechado, né? E você deixa o seu carro num condomínio fechado, onde a chance de roubarem seu carro não é que é zero, né? Mas em comparação a você deixar o seu carro na rua, que é outro fator também que influencia, se você deixa o seu carro parado na rua ou, por exemplo, dentro de uma garagem ou de um condomínio fechado, né? Então, se você está dentro de um condomínio fechado, estacionou o seu carro lá, a chance de roubarem seu carro é muito, infinitamente menor do que parado na rua, que ele está exposto ali. Então, teoricamente, o cara pode pegar lá, quebra o vidro, vai lá e rouba, né? Num condomínio fechado, tem uma segurança maior. Se você deixa o seu carro dentro da garagem, também você vai pagar mais barato. Tende a pagar mais barato, né? Nada que é certeza absoluta, tá? Não vou dizer que é assim sempre. Eu vou dizer tende, pode ser que você pague um seguro mais barato, né? Porque eles entendem que, teoricamente, o carro está mais protegido na garagem do que na rua. E outra, acredito eu, não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que se você mora num condomínio fechado, o preço do seguro tende a ser menor. Novamente, porque eles entendem que o carro pode estar mais protegido num condomínio fechado do que na rua. Agora, se você mora em casa, pode ser que o seguro seja maior. Inclusive, vale a pena dar uma olhada nisso, dar uma pesquisada nisso. Eu vou dar uma olhada depois, para ver se é isso mesmo. Tá? Outra coisa aqui, o modelo do carro. Ou seja, se ele é muito visado para roubo, se ele não é tão visado assim para roubo, e o valor dele. Então, vamos lá. Se o carro ele é visado para roubo, o aluno já olha e fica assim: ô mano, olha lá, carro desse jeito. Esse carro aqui nós pega, meu irmão. Favela venceu, vamos lá. Se é um carro mais visado para roubo, obviamente o seguro tende a ser maior, né? Se é um carro não tão visado assim para roubo, o seu seguro tende a ser menor. E também tem a questão do preço do carro. Então, se ele vale mais, seu seguro tende a ser maior. Se ele vale menos, seu seguro tende a ser menor. E a questão das peças.
se ele tem peças mais caras, né? Se ele tem peças mais baratas, se ele tem peças, por exemplo, agora, tem pouco tempo, quando a... Agora eu esqueci, velho. Cara, aquela de carro elétrico, velho, eu não sei se foi a BYD, se eu não estou enganado, uma dessas marcas de carro elétrico, lá em 23, 24, 2023, 2024, bem no comecinho dessa onda de carros elétricos, eu lembro assim que a marca chegou aqui no Brasil, ela teve muita dificuldade com relação a peças. Por quê? Porque ela não tinha a ideia também dos caras, né? Porque ela também não tinha, à época, um estoque de peças aqui no Brasil. Então tinha que pedir lá da China, de fora, Estados Unidos, tinha que pedir de fora a peça. E a peça demorava a chegar. E muita gente que comprou o carro que precisava dessa peça, acabava ficando com o carro parado. Porque não tem peça, às vezes é uma peça importante ali para o funcionamento do carro. Então, sim, a marca, acredito eu, por exemplo, nesses casos, nessa época, pode ser que o seguro dos BYD, ou dessa marca que eu já não lembro mais qual é, pode ser que tenha aumentado nessa época, por conta desse problema com peças, problema com as peças, que às vezes demorava a chegar e era mais problemática essa questão das peças, tá? Vamos lá, próximo aqui também. O histórico do motorista. Ou seja, se o motorista já bateu o carro, se o motorista já se envolveu em sinistros, se o motorista já teve alguma multa, então eles avaliam tudo isso, né? Por exemplo, se você é um motorista que nunca bateu o carro, eu acho difícil, que nunca, nenhuma vez tenha batido o carro, mas vamos supor, né? Acontece. A pessoa jamais, nunca tenha batido o carro. Tá com o carro em dia, tá com os documentos em dia, tem poucas multas, então seu seguro tende a ser mais barato. Agora, se você tá com o carro todo lascado, raspa no meio-fio a cada vez que você vai estacionar, todo dia então, né? Bateu, já se envolveu com acidente, né? Já tem multas e multas, já furou o sinal, já atropelou a velhinha de andador, né? Já subiu na grama, já cagou no carro. Aí o seu seguro tende a ser mais caro por conta disso, né? E também tem a questão de quanto que você roda com o carro. Então, se você roda menos com o carro, isso é lógica, tende a ser mais barato. Se você roda mais com o carro, tende a ser mais caro. Para vocês terem uma ideia, quanto que é preço de seguro de Uber? Olha só, galera, seguro para Uber. Por quê? Porque o Uber, ele roda diretão com o carro, né? Pra vocês terem uma ideia, ele roda diretão com o carro. Então, obviamente, o seguro do Uber é caríssimo. Olha só. Ele pode custar entre R$3.000 até R$8.000, praticamente quase R$10.000 de seguro. Pra vocês terem uma ideia, quanto que isso influencia no preço. Isso só de rodagem do carro. Tem outros fatores individuais aí que eles vão avaliar você. E por que que o seguro para Uber é normalmente caro? Porque o cara roda muito, às vezes roda o dia todo, às vezes vira a noite rodando com o Uber, né? Trânsito. Então, se ele fica mais exposto às mudanças do trânsito, às vezes ele pode ficar mais parado no trânsito do que eu, porque às vezes ele roda o dia todo, às vezes pega todo o horário do pico, tanto do pessoal saindo do trabalho, tanto do pessoal voltando do trabalho. Agora que eu estou gravando esse vídeo, já passou, né, do horário do pico, já são quase 8 da noite. Mas, por exemplo, há 1 hora atrás, agora não, que é sábado,
Então, por exemplo, ontem, sexta-feira, 1 hora atrás, 6h40, horário, o auge do horário de pico. Quer dizer, não sei se é tanto auge assim, mas ainda tinha bastante. 5 da tarde, 6 da tarde. Esse sim é o auge do horário de pico. Então, você tende a ficar mais preso no trânsito e tende a rodar mais. E, obviamente, quando você fica mais tempo rodando, né, você fica mais exposto ao risco de quê? De acidentes. Você está rodando demais, você fica cansado, o dia todo rodando. Você pode sim se envolver num acidente, tá? Não é incomum. E assaltado, você pode ser assaltado, né? Principalmente quando você roda de noite, galera. Não é incomum casos de Ubers sendo assaltados, principalmente de noite. De dia tem, mas de dia tem mais movimento, então a chance é menor. Agora, quando o cara roda à noite, cara, é um perigo. Ainda mais quando ele mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é uma região, inclusive conhecida, infelizmente, pelo fato de ser uma região violenta, né? Extremamente violenta, né? Quem mora no Rio sabe o que eu tô falando, né? Então, por exemplo, o cara que roda de noite no Rio de Janeiro, cruzando linha amarela, linha vermelha, meu irmão, o cara vai pagar de seguro um absurdo. Se ele pagar, porque muita gente nem tem seguro por causa disso, tá, galera? Às vezes eu falo que não negligenciem o seguro, mas eu também entendo que às vezes muita gente não tem grana para pagar o seguro, porque realmente é caro. E muitos Ubers não têm seguro pelo fato de não ter grana, o que é muito complicado. Porque às vezes o preju fica todo na mão dele. Então, se você tiver condições de pagar um seguro, galera, pague o seguro, arrume um seguro. Porque é meio chatinho, é meio burocrático, mas no final, galera, pode sim salvar o seu bolso de uns prejuízos gigantescos, tá? Pode sim te aliviar bastante, tá? Por isso mesmo, inclusive, que o seguro do Uber, por conta de todos esses fatores, agora voltando, né? Por conta de todos esses fatores que eu falei, pode ser de 30% a 40%, praticamente 50%, metade do que eu pago. Eu pago metade do seguro que eu pago por isso, para vocês terem uma ideia de quanto mais você usa, mais você paga. Bom, o que as pessoas perguntam, né? As dúvidas mais frequentes das peoples. Vamos lá. Carros populares. Como assim? Populares no sentido assim, de serem muito vendidos, muito comuns. Palio, EcoSport, S10, Uno, Ranger, carros muito comuns de você encontrar rodando por aí. Carros populares, carros comuns. Tem seguro barato? Bom, vamos lá. O ChatGPT colocou um duro e seco não. Mas vamos lá. Depende, vamos olhar cada carro. Por exemplo, o Palio. Sim, o Palio vai ter um seguro mais barato, não é baratinho também não, mas é um seguro mais barato do que uma Ranger, do que uma S10. É verdade. Mas galera, o seguro não é somente com o carro, porque o seguro não é um preço tabelado. Então, Fiat Palio é tanto, Fiat Uno é tanto, Fiat Mobi Não, galera, não é assim que funciona. Né? Existe uma série de fatores, como você viu aqui, uma série de fatores que vão influenciar no preço do seguro. E claro que não é certeza absoluta, porque nada é certeza absoluta, tá? E outra também, galera. O que eu ia falar? Acabei esquecendo o que eu ia falar, galera. Esse eu lembro aqui. Memória privilegiadíssima. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Tá, eu vou falando aqui, depois eu lembro o que eu ia falar.
Uma pergunta muito interessante, galera. Como é que a seguradora, ela sabe de todas essas informações? Porque ela sabe, né? Sente, galera, olha só. Olha só, como é que as seguradoras vão saber? Olha só. Cadê? Se eu consigo achar aqui. Aqui, galera. Olha só. Como é que a seguradora sabe de tudo isso? Primeiro, a seguradora vai te fazer perguntas. Quais perguntas? A idade, a cidade onde você mora, onde o carro fica, quem dirige o carro. Inclusive, galera, isso também é interessante. A quantidade de pessoas que dirigem o carro. Então, se só você dirige o carro, você vai pagar mais barato. Se, por exemplo, você e a sua esposa, às vezes você dirige o carro, às vezes a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, alguém que mora com você, dirige o carro, você vai pagar um valor mais alto. Então, quanto mais pessoas dirigem aquele carro, mais alto vai ser o seguro. Interessante isso falar também. E para que você usa o carro? Então, eu uso para Uber. Não, eu uso para me locomover daqui até o trabalho, do trabalho até aqui em casa, para levar meus filhos para o colégio. Ah, não, eu uso para fazer entrega, né? Então, o que acontece, galera? Eu já vi aqui na minha quadra uns carros que o pessoal usa para fazer entrega de tipo Shopee, essas coisas. Enfim, então eles vão te perguntar isso. E o CEP da residência, tá? O CEP aí de onde você mora. Então, muitas informações você mesmo que entrega. Seu entrega rápida, seu X9. Agora, outros dados do seu carro, eles podem tirar pela placa ou pelo chassi. Então, quando elas tiram essas informações da placa ou do chassi, elas conseguem dizer qual que é o modelo do seu carro, exatamente, qual o ano do seu carro, qual a versão do seu carro, qual o motor do seu carro, quais equipamentos, itens de série e o valor do seu carro. Quanto que ele está valendo no mercado hoje. Tá? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção. Você fala, qual que é o seu carro? Tem gente que não entende de carro, né? Aí pode falar qualquer um Volkswagen. Acontece, galera, acontece. Né? Então, muitas vezes a pessoa não dá uma informação precisa. E, claro, qual que é a versão do seu carro? Não é uma coisa que está no senso comum, não é uma coisa que uma pessoa vai responder assim, a versão Firefly, a versão T-Cross Highline. Não vai, dificilmente, porque não é uma coisa muito do senso comum. Então, para saber exatamente, eles olham pelo chassi e pela placa do seu carro. E, obviamente, galera, estatísticas de roubos e de acidentes. Então, por exemplo, índice de roubo por modelo, ou seja, qual carro é mais visado para roubo, qual carro é menos visado para roubo. Acidentes, né? O quanto você já se envolveu com acidentes, o quanto aquele carro, pessoas com aquele carro já se envolveram em acidentes, né? Regiões onde você pode encontrar mais sinistros, mais roubos, né? Inclusive, eles usam o CEP para isso, para saber onde você mora e fazer uma pesquisa nessa região para saber se tem mais roubo, se tem menos roubo, como é que é lá. E, óbvio, o custo médio de reparos, né? Para pequenas manutenções, preço de revisão e enfim. E chegando aqui, preço das peças e de manutenção, tá? Aqui, galera, é de boa. Tudo isso aqui a seguradora vai saber por quê.
Tem internet para isso. Tá, galera? Tem internet para isso. Então, isso aí você nem precisa falar. Que a seguradora, acho que eles até vai saber disso antes de você ligar para ela, antes dela ligar para você, tá? E o histórico do motorista. Ou seja, bateu, não bateu, tem sinistro, não tem. Olha só. Cadê? Cadê o negócio, velho? Você afinei aqui tudo. Desculpa, galera. Perdão, tá? Não precisa ficar chateado comigo, não. Tá. Então, por exemplo, como é que eles conseguem o seu histórico como motorista? Seu passado sujo, lamacento, seu devedor de multa. Eles olham em sites, tipo Detran, que vai ter lá. Se ela digitar a placa do carro, vai ter lá todas as informações. Se tem multa, se não tem, se paga as multas, se não paga, se é um como é que fala? Aquele cara, o devedor, como é que é? O caloteiro, é caloteiro, não paga conta, não paga conta, não paga multa, não paga nada, né? Se tem sinistro, se não tem, se aquele carro já se envolveu em acidente, se não, se tá com as revisões em dia, se não tá, né? Então tudo isso vai influenciar no valor final do seu seguro. E outra pergunta interessante. Outra pergunta interessante aqui, galera, só pra gente fechar. Vamos lá. Pessoas, PCD, pessoas com deficiência, né? Pessoas com algum tipo de transtorno, tipo TEA, TDAH, enfim. Tem benefício na hora do seguro? Vamos lá. É o seguinte. Na verdade, não. Tá? Não. Geralmente não. O que pode acontecer é você, no máximo, provavelmente, ter algum desconto. Então, por exemplo, se você é uma pessoa com deficiência motora, né? Você é um cadeirante. Pode, não sei se sou meio pejorativo falar cadeirante, mas vocês entenderam. Uma pessoa com deficiência física motora, não consegue andar com as próprias pernas. E, obviamente, o carro que essa pessoa vai ter, inclusive, carros adaptados para pessoas de cadeira de roda, tem desconto. Então, é mais ou menos ali, nessa base aí, nessa linha de raciocínio, né? Então, talvez, eu não pesquisei muito a fundo, mas eu vou pesquisar, tá? Porque tem muita coisa para falar, gente. Tem muita coisa para falar, tá? Isso aqui é o básico do básico do básico do básico, tá? Então, provavelmente, você terá aí algum tipo de desconto. Eu não sei como funciona, tá? Mas, provavelmente, deve ter essa informação mais detalhada na internet, tá? E, para fechar, tá? Existe alguma diferença de preço de seguro entre homens e mulheres que pode acontecer? Bom, vamos lá. Nós homens, macho, tendem a ter mais sinistros
e assim tendem a ter mais sinistros e a se envolver com mais acidentes, tá? Principalmente se ele for ali na base dos 20 e poucos anos, mais jovem, né? E às vezes alguns, sabe, aquele uso mais agressivo, de acelerar, de ser o machão, de botar né? De correr, enfim, essa sede de adrenalina. Bom, mulheres costumam pagar um seguro um pouco mais barato por isso, porque geralmente, ela não tem esse perfil tão de adrenalina, assim, de querer correr, de querer acelerar, claro, é no geral, mas o que vai contar no seu seguro não é se você é homem, se você é mulher, é o seu perfil. Mas é claro, existem, né, porque às vezes alguém pode se fazer essa pergunta. E agora que eu acabei de pensar, seguro para carros elétricos, boa pergunta. Eu vou fazer uma parte 2 para responder algumas outras perguntas que às vezes eu mesmo fiz, que às vezes vocês podem se fazer, que eu não quero deixar o vídeo assim muito comprido, tá? Eu quero evitar fazer novos vídeos muito compridos, tá? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Falou, valeu, um abraço e até a próxima, tá? E